Olá pessoal, aula de artes, oitavo ano, professor Arlécio. Pessoal, vamos dar continuidade. Dessa vez a gente vai sair um pouquinho do nosso livro didático, a gente vai falar da arte africana. Vamos ver o que é a arte africana. A arte africana é o conjunto de manifestações artísticas produzidas pelos povos da África ao longo da história. O continente africano acolhe uma grande variedade de culturas, caracterizadas cada uma delas por um idioma próprio, tradições e formas artísticas características. O deserto do Saara atuou e continua atuando como uma barreira natural entre o norte da África e o resto do continente. Os registros históricos e artísticos demonstram indícios que confirmam uma série de influências entre as duas zonas. Pesquisas arqueológicas demonstram uma forte influência cultural e artística do Egito Antigo nas civilizações africanas do sul do Saara. A arte africana é um reflexo fiel das ricas histórias, mitos, crenças e filosofia dos habitantes deste enorme continente. A riqueza desta arte tem fornecido matéria-prima e inspiração para vários movimentos artísticos contemporâneos da América e da Europa. Um exemplo desse é o filme Pantera Negra, em que uma cidade no meio da África, uma cidade fictícia chamada Wakanda, toda a elaboração do contexto desse filme foi feita através de inspirações da cultura índio-africana artística. Artistas do século XX admiraram a importância da abstração e do naturalismo na arte africana. Os povos africanos faziam seus objetos de arte utilizando diversos elementos da natureza. Faziam esculturas de marfim, máscaras entalhadas em madeiras e ornamento em ouro e bronze. Os temas retratados das obras de arte remetem ao cotidiano, à religião e aos aspectos naturais da região. Desta forma, esculpiam e pintavam mitos animais da floresta, cenas das tradições, personagens dos cotidianos e etc. Veja pela imagem esse trabalho de cerâmica. O continente africano, por sua vasta extensão, apresenta inúmeros povos diferentes, com costumes e artes característicos. De uma maneira geral, a atividade migratória é grande dentro dessas tribos. Os pigmeus, por exemplo, povos caçadores, devido à frequência de migrações que costumam realizar, constroem suas casas de maneira simples, com galhos e folhas, dando pouco espaço para o desenvolvimento da arquitetura ou das artes plásticas de uma maneira geral. As artes plásticas nessas condições ficam seriamente restritas aos trabalhos como decorações no corpo e aos vasos onde, por exemplo, armazenam leite. O nomadismo, que é aquela cultura de se mudar de local, de casa constantemente, restringe a arte africana. A pintura realizada em superfície como pedras parece ser atividade bastante apreciada por essas tribos. O melhor exemplo desse tipo de prática pode ser dada pelas pedras decoradas do Saara, pintadas durante interrompidos períodos de tempo. Essas pinturas eram realizadas por nômades, pastores que por ali passavam, e muitos provavelmente faziam parte de seus ritos de iniciação para a vida adulta, tema frequente à arte primitiva. Entretanto, têm sido de povos agricultores os mais conhecidos exemplos de arte africana, com esculturas a princípio colecionadas por arqueólogos e etnografistas do século XIX. A arquitetura também pôde desenvolver-se nessas áreas. Entre os povos migratórios, a escultura só pode ser realizada em pequenas escalas. Veja pela foto aqui um homem retratando um homem e uma mulher. Olha, veja que a mulher é o símbolo de fertilidade. Isso aqui são feitas em marfim, em osso de marfim, que hoje é muito raro.
Os Ifês, cuja cultura floresceu entre o ano 1000 e 1500 da era cristã, na região da Nigéria, eram conhecidos pelo seu estilo de escultura em bronze, mais naturalistas, principalmente nas representações da cabeça, uma vez que o restante do corpo não possuía a aproximação com as proporções reais. São bastante variados os tipos de trabalhos encontrados desse povo, sobretudo pela enorme quantidade de artistas que o realizavam. Entre os séculos XII e o século XIV, pode ser notada, entretanto, uma diretriz comum fornecida pela religião e uma maior homogeneização das obras. Materiais de diversas naturezas passam a ser utilizados em conjunto, como o exemplo as obras entalhadas em madeira e recobertas com latão e tribo bacota do Gabão. Pinturas de animais também foram frequentes na arte africana, representando inclusive animais já extintos, como é frequente nos desenhos em pedras do Saara. Representações de leões, elefantes, antílopes e humanos armados para caçá-los foram encontradas por europeus do século XIII e do século XIV ao século XIV. As figuras de animais encontradas no Saara costumam estar divididas em 4 fases. A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. A arte primitiva africana não deixa ninguém indiferente, porque ela provoca no observador um largo espectro de emoções, além da serenidade, do encantamento, seguido de uma sensação indecifrável de atração e de perplexidade. Essa arte é a fonte da humanidade e permanece imutável, através dos tempos, apesar das vicissitudes porque tem passado o continente africano. Sua mensagem se inscreve na universalidade. Cada máscara é um livro de magia aberto que fascina, que suscita a curiosidade, pois que nos convida a decifrar para descobrir de capítulo em capítulo a mensagem revelada. O escultor africano não tem o mesmo desejo que o escultor contemporâneo, que sente necessidade de colocar sua assinatura na obra. Na África, a obra de arte não é propriedade de um escultor, mas é a expressão de uma etnia, de um povo e da divindade que utiliza a mão do artista para nela pousar sua essência espiritual num objeto profano. Veja pelas imagens, isso aqui são máscaras entalhadas em madeira. Veja a riqueza de detalhes. Geralmente, essas máscaras exprimem como é o dia a dia dos africanos, das nações afrodescendentes. Ela exprime a majestade, a sabedoria, o mistério das forças sobrenaturais que a animam. Tudo em relação à religião, ao convívio social, festividades. As máscaras profanas são representadas por uma multitude de máscaras que se produzem em momentos de festas e divertimentos. Sobre a máscara de divertimento, diríamos que elas representam os ancestrais do clã e da família, visando atrair a alma do ancestral e capitalizar sua essência vital. Imortais, eles, os ancestrais, são os depositários de algum patrimônio cultural. A máscara é um vetor essencial de reivindicação de uma identidade local, geralmente um benfeitor mítico da comunidade. Ele rege as coletividades e completa uma função religiosa, política, econômica, histórica e terapêutica.
simbolismo de algumas cores das máscaras e grafismo na cultura africana, né? Quando a gente fala de simbolismo, não é à toa que você bota uma cor vermelha, azul, preta, branca. Todas elas têm um simbolismo, um grafismo. Então, quando uma máscara é pintada de branco, o branco é uma cor de passagem da morte ao renascimento, a mutação de um ser. O preto é uma cor negativa, pois representa a morte, o mal, a feitiçaria e o antissocial. O vermelho, o símbolo é ambivalente, pois representa o sangue, o fogo, o sol e o calor, mas também a reintegração de um ser marginal, a fecundidade e o poder. O amarelo, essa cor representa a paz, serenidade, a fortuna, a fertilidade, a eternidade, mas também o declínio, o anúncio da morte. O azul é uma cor negativa que representa a frieza, mas paradoxalmente a pureza, o sonho e o repouso terrestre. O verde representa a crença, o nascimento, a virilidade. Veja essas máscaras, gente. Olha a, olhem a riqueza de detalhes. Isso esculpido em madeira. Os tecidos, veja as cores vivas, fortes. Outras artes, como a cerâmica, cestaria, a cestaria são as cestas, né? Adornos corporais eram feitos tradicionalmente por todas as sociedades, respondendo às necessidades cotidianas e rituais, sendo que podemos destacar algumas em que essas técnicas eram mais usadas do que a escultura, de acordo com o modelo de organização social e as formas de expressão estética. Nesses casos, os recursos gráficos eram mais aplicados do que os recursos representativos da escultura. Aqui pode ser compreendido particularmente os produtos de sociedades situadas em regiões semiáridas, que em busca periódica de novos territórios não podiam transportar com facilidade bens móveis de grande porte. O que isso quer dizer? Aquelas tribos que viviam se mudando, as tribos africanas que viviam se mudando, ela não tinha capacidade de carregar consigo as suas obras de arte. Por isso que elas eram mais raras. Mas já com uma tribo ou uma sociedade que não era nômade, ou seja, ela se estabelecia naquela região, naquele local, o acervo de obras de artes era maior. O desenho de joia e as texturas entalhadas na superfície de certos objetos da arte africana também constituem uma linguagem gráfica particular. São padrões e modelos sinalizando a origem e a identidade que aparece também na arquitetura, na tecelagem ou na arte corporal. Então, gente, fica aqui cristalino e claro que a cultura africana é muito rica, muito rica. Desde aos povos dos egípcios ao sul, os povos egípcios ao norte, até o povo depois do deserto do Saara ao sul. O que muda só é a quantidade da riqueza, a quantidade de acervo. Porque quem viajava, quem era o povo nômades, as artes, os objetos artísticos dele, para eles evitarem de carregar peso, eles não levavam consigo todos os objetos, adornos de arte. Agora, quem era fazia parte de uma sociedade que ficava estabelecida e consolidada perto de rios, elas não se mudavam muito porque a riqueza estava ali no seu quintal. Perto de um rio eu posso fazer minha plantação de cereal, eu posso caçar, posso pescar. Então não tinha necessidade de você se mudar constantemente. Você fazia seus objetos de arte e ficavam ali no seu acervo. Essa é um pouquinho de diferença, né, do povo africano. Alguns o acervo é enorme, outros eram escassos. Mas o que não podemos negar são a sua riqueza. E todos eles tinham suas características, que eram os convívios social. Geralmente eles retratavam o cotidiano deles, cultuavam as religiões, os seus deuses, o convívio social.
festividades, eventos religiosos, todos eles eram retratados dessa forma. Essa foi a nossa aula de arte africana. Próxima aula vamos falar um pouquinho mais de arte africana egípcia. Até a próxima.